Olá, vocês! Bom dia, boa tarde, boa noite. Quem nos assiste a mais uma entrevista com especialistas da Agenda Municipal Sustentabilista. Eu sou Zé Gustavo, diretor-presidente da Fundação Rede Brasil Sustentável, e temos a alegria de estar promovendo esses debates sobre políticas públicas municipais, hoje no tema da longevidade. Estamos aqui mais uma vez na parceria com a Legisla Brasil, com a Karen. Seja bem-vinda, Karen. Pois é, obrigada, pessoal. Estou aqui representando a Legisla Brasil. Prazer conhecer você, Sérgio e o Walter, e espero que a gente tenha uma boa conversa. Hoje nós temos aqui presentes conosco um grande amigo, inspiração da minha atuação política, uma das pessoas que me inspiraram a atuar na política, que é o Walter Feldman, ex-deputado federal, longa trajetória na atuação política e hoje está se autodenominando como ativista da longevidade. Seja bem-vindo, Walter. Muito obrigado, Zé Gustavo, Karen, Sérgio, que será apresentado logo em seguida. É uma alegria, Zé, ter sido convidado para esse debate, até porque eu que tenho uma relação muito forte com a Rede Sustentabilidade, sei do seu compromisso popular, social, ético e de transformação da realidade brasileira. Fico muito feliz que a longevidade seja incluída como um dos temas dessa transformação. Muito obrigado, Walter. É uma alegria tê-lo conosco mais uma vez. Sérgio Serapião está aqui conosco também para esse debate. O Sérgio que tem uma atuação profissional nesse espaço da longevidade. Sérgio, muito obrigado pelo convite. Agradeço a ponte que o Walter nos fez. Queremos mais ouvir sobre a sua atuação e suas reflexões. Super prazer estar aqui com vocês, super prazer contribuir, como o Walter falou. Ainda é um debate muito pouco, que acontece muito pouco na política, né? Apesar de ser um assunto que cresce silenciosamente, né? Rapidamente, né? Tanto em termos de número como em termos de, enfim, possibilidades e desafios. Então, super pertinente esse espaço. Obrigado por abri-lo, obrigado pelo convite, obrigado, Walter, pelo convite. Muito bem. Bom, eu quero começar fazendo uma reflexão, né? Em 2030, o Brasil pode ter a quinta maior população idosa do planeta, né? 2030, está aqui do lado, né? Eu queria ouvir de vocês como que tem sido a visão sobre mercado de trabalho, sobre políticas públicas para as pessoas, para os idosos. E se é assim que se chama mesmo, porque a gente está falando de longevidade. Então, até do ponto de vista do vocabulário, eu vou pedir ajuda para vocês. Então, vamos lá, Zé. Eu quero iniciar dizendo o seguinte: realmente a taxonomia é muito importante. Nós temos trabalhado nos últimos tempos a mudar algumas denominações que carregam a questão do preconceito. Então, o idoso, o velho, a terceira idade, idade de ouro, tudo isso, na verdade, são mecanismos que tentam obstruir a constatação de uma realidade. A realidade hoje é a seguinte: longa vida e, por determinação, orientação, estratégia da Organização Mundial de Saúde, nós temos que construir na sociedade moderna a longevidade ativa e saudável, até porque é diferente a concepção do longevo de 60 anos há 50 anos atrás, há 20 anos atrás, e a concepção de hoje. Eu vou fazer 70 anos em janeiro e eu me considero tão jovem como há 30 anos atrás, com uma disposição enorme, e eu identifico essa sensação, esse sentimento, com uma parte ponderável da população. Essa população que está atingindo 60, 70, até 80 anos, ela quer continuar ativa na sociedade humana, na sociedade brasileira, do ponto de vista social, econômico, político e na garantia dos seus direitos, que não são direitos apenas de caráter previdenciário ou de tratamento na área de saúde, mas são de uma série de outros direitos que o Sérgio Serapião, um especialista, um amigo muito querido, tem trabalhado há décadas nesse segmento, vai poder
nos oferecer. Mas é uma realidade, eu diria, como diz o nosso amigo comum, Gilberto Natalini, questionando a questão das mudanças climáticas, ele diz o seguinte: isso é um absurdo, é contraditório, não há mudança climática, há um colapso climático, há uma situação emergencial. Eu diria que, guardadas as diferenças, a situação da longevidade é semelhante. Não é que vai acontecer, já aconteceu, porque nós temos que ver quais são as políticas públicas, a questão da compreensão das famílias, das instituições, da sociedade como um todo, como é que nós vamos tratar a emergência de um novo segmento que está querendo ocupar o seu espaço e tem todo o direito para isso. Super. Eu acho que vale a gente fazer um passo para trás, né? E entender como é que a gente chega até aqui, né? O Brasil, quando a minha mãe nasceu, minha mãe está com 82 anos, tinha uma expectativa de vida do brasileiro de 45 anos, né? Quando ela nasceu, ela está com 82, né? Esse é o salto que o país deu, né? Então, dos grandes países, o Brasil e a China são os países que ganharam mais anos e estão aí envelhecendo mais rápido, né? Ou seja, o envelhecimento se dá porque a gente está conseguindo morrer mais tarde, né? Essa é a boa notícia, né? Porém, a gente ainda continua achando que tratando a pessoa mais velha da mesma forma que a gente tratava quando minha mãe nasceu, né? Que o idoso seria só um ônus para a sociedade, né? O idoso tinha um papel único de ser um aposentado, né? E lembrando que o aposentado é a pessoa que é levado para o seu aposento e não tem uma função social, né? Então, quando a gente olha para as políticas públicas de hoje, quando a gente fala de idosos, né, para usar a terminologia técnica, a gente tem alguma coisa em assistência social para tratar altas vulnerabilidades, né? A gente tem alguma coisa em saúde, né? E para um pouco por aí, né? No máximo que vai ter é ali em secretarias mais recentes de direitos humanos, né? É onde esses temas são tratados, né? Então, ou pela vulnerabilidade ou pela saúde, ou seja, continua com o olhar lá de 1945 que o idoso era só uma vulnerabilidade e não era uma potência, né? Eu acho que essa é a atualização necessária que a gente precisa fazer, é que em cada momento da vida a gente tem potências e tem vulnerabilidades, né? O adolescente tem potências e tem vulnerabilidades. A pessoa de 80 anos tem potências e tem vulnerabilidades. E as políticas públicas deveriam, né, ressaltar as potências para a sociedade se beneficiar delas, né, e proteger as vulnerabilidades para realmente a gente não ter maiores problemas, ainda mais quando está falando de grandes contingentes. Então, cadê as políticas que vão permitir que essa potência, que agora está cada vez mais permitida, mais, né, está mais presente, das pessoas acima, não digo nem idosos, né? A partir de 40, 50 anos, já começam a ter problemas de serem excluídas do mercado de trabalho. Então, se a gente olha os dados do CAGED, os grandes contingentes que continuam sendo afastados do mercado de trabalho são a partir dos 40 anos, né? Do trabalho formal, né? Agora, essas pessoas continuam ou empreendendo ou num trabalho informal, sem nenhuma proteção, sem nenhum amparo, né? E se essa pessoa está empreendendo, como é que eu consigo capital? Se ninguém dá crédito para pessoas acima de 60 ou 70 anos, dependendo do assunto, né? Então, tem que... E cadê os estudos, né? Cadê os ambientes para as pessoas se redefinirem e estudarem e alcançarem a sua potência? Então,
a gente vai de finanças, né, crédito, de educação, trabalho, né, e poderia ir em muitos outros assuntos, né, habitação, como é que a gente vai efetivamente construir políticas que efetivamente a gente vai fazer uso disso, né? Se hoje no Brasil, não é nem 2030, viu, Zé? Hoje no Brasil, de cada 4 brasileiros, um tem mais do que 50 anos, né? Ou seja, 25% da população é completamente desamparada de praticamente todos esses itens que eu falei, né? Ou seja, de trabalho, não tem oferta de trabalho, não tem ofertas de estudo, né? Não tem ofertas, incentivo a crédito ou a empreendedorismo. Então, assim, a gente está criando um novo nem-nem. A pessoa nem trabalha, nem estuda, nem se aposenta, né? Ou seja, se a gente não olha para isso nesse momento, imediatamente, a gente vai ter o maior fator de crescimento da desigualdade do país, né? Porque é o maior contingente populacional e pior, né? É um contingente que talvez seja o melhor repositório de habilidades socioemocionais, um grande repositório de experiências, e a gente simplesmente está queimando na fogueira, né? Então, assim, por uma miopia porque a gente continua enxergando o curso de vida como a gente fazia quando minha mãe nasceu, né? Então, assim, acho que essa é a urgência de a gente falar sobre isso, né? E só para completar isso, Zé e Karen, essa extraordinária colocação do Sérgio Serapião, o Brasil teve até muito tempo atrás, já está fechando, a chamada janela demográfica, que é uma vantagem do ponto de vista da pirâmide etária, quando ainda tem mais gente trabalhando do que se aposentando, né? Isso dá um equilíbrio do ponto de vista fiscal, financeiro, que permite que a sociedade avance. Essa janela está sendo fechada. A avaliação depois do IBGE é que, guardada a análise e a interpretação dos dados que nos são mostrados nessa última pesquisa do IBGE 2022, é possível que nós tenhamos a perspectiva da construção de uma nova janela demográfica, que é exatamente a compreensão do papel que o longevo pode ter no mercado de trabalho, né? Ou seja, ele voltar a trabalhar, ele voltar a contribuir economicamente para a sociedade, ele apresentar, através do seu trabalho, condições de implementar ainda mais fortemente a economia, o que nos salvaria desse fechamento da janela demográfica, do desequilíbrio entre a juventude e as pessoas aposentadas. Então, isso que o Sérgio falou é fundamental, ou seja, aquilo que parece ser uma vulnerabilidade pode ser um grande potencial de retomada de um mercado vibrante, experiente, muito competente e disposto a trabalhar, e com necessidade de trabalhar. Obrigada pela reflexão de vocês. Pensando um pouco nisso que vocês estão falando, né, de trazer essas pessoas para dentro do trabalho, para elas continuarem sendo produtivas e inseridas na sociedade, eu vi algumas coisas falando bastante também sobre o papel da educação na longevidade ativa, né? A gente sempre liga muito educação com pessoas jovens, né? Educação, capacitação, a busca pelo conhecimento, a gente sempre liga isso à juventude, pessoas que estão começando, mas seria também uma educação continuada, pensar na continuação da capacitação dessas pessoas, trazer elas conhecimentos como lidar com, né, um mundo diferente, tecnológico, cheio de equipamentos diferentes. Seria uma possível política pública para a gente conseguir trazer essas pessoas de novo para a produtividade, para participarem da sociedade mais ativamente, do mercado de trabalho? Faria sentido políticas públicas desse sentido de capacitação e modernização, né, desses conhecimentos, né, dessas novas tecnologias que a gente tem surgindo hoje? Bom, agora o Sérgio entrou num campo no qual ele é super especialista. Então,
Começa aí, Sérgio. Não, faz todo sentido, né? De novo, né? A gente precisa entender muito do contexto, né? O aumento do tempo de vida que a gente tem, né? Esses 30, 40 anos que a gente ganhou em 2 gerações, ele faz com que a gente tenha um novo curso de vida, né? Ou seja, se antes a gente vivia uma vida trifásica, né? Que crianças estudam, né? Jovens, crianças estudam, adultos trabalham, né? E idosos se aposentam, né? Com essa extensão do tempo de vida, não é que esses tempos aumentam, isso tudo se embaralha, né? Então, crianças estudam, claro. Agora, dali para frente, você passa a ter micro fases de 5 anos, de 7 anos, que você se desenvolve uma profissão, um fazer, de repente se ausenta para cuidar de um parente, de repente desenvolve uma outra profissão, porque também temos que lembrar que o mercado de trabalho e a tecnologia estão avançando muito rápido, então não adianta eu achar que eu vou ficar 30 anos fazendo a mesma coisa. Então, isso faz com que essa minha vida ampliada, ela seja uma vida de microfases que se alternam entre desenvolvimento, cuidado e estudo, né? Ou paralelo ou sequencial, e cada um no seu momento. Ou seja, aquilo que se falava conceitualmente do aprendizado por toda a vida é o que passa a ser essencial, né? Só que a gente não está com os ambientes preparados para isso, né? Talvez as grandes políticas de aprendizagem, né, que a gente tem para adultos, sei lá, tem lá o EJA, que no fundo fala assim, não, você que não estudou quando era criança, você, né, você pode, né, ir correr atrás. E depois você tem as faculdades que são feitas para os jovens e depois os cursos de universidade aberta, que é para o idoso, né? Que é para ocupar, com um pensamento ainda muito de ocupação de tempo e de melhoria da qualidade de vida, mas não de voltar para o ambiente de trabalho. Então, assim, a gente precisa urgente criar espaços para as pessoas não só se atualizarem digitalmente com as tecnologias, como a Karen colocou muito bem, mas se atualizar para o mundo contemporâneo, né? Ou seja, se eu fui uma pessoa que trabalhei com, sei lá, com contabilidade durante muitos anos, será que a contabilidade que eu aprendi na faculdade há 20 anos atrás é a mesma que está acontecendo hoje? Né? Ou será que a computação e a digitalização dos processos já não mudou completamente a forma de fazer isso? Então, ao invés de eu descartar aquela pessoa, porque a tecnologia veio, como é que eu pego, resgato esse conteúdo que ela tem, ela desenvolveu, seja com estudo, seja com trabalho, e readequo numa necessidade nova de mercado, né? Então, cada vez mais a gente tem uma necessidade de criar programas de requalificação profissional, né? De reskilling, né? Ou seja, isso falta. A gente não tem nenhuma grande política de reskilling no Brasil, né? Você pega o governo americano lançou uma política recentemente, há 2 anos atrás, investindo alguns bilhões de dólares em reskilling da população, né? Porque percebeu que sim, eu preciso, né, recolocar essa pessoa no mercado de trabalho e não no mercado tradicional, talvez com novas profissões, porque às vezes não é nem que eu vou ser o contador, pegando o mesmo exemplo, né? Vou ser o contador de hoje, mas talvez aquela minha habilidade de, sei lá, de pensamento racional ou minha habilidade de organização possa ser muito útil para uma nova demanda de mercado que eu possa aplicar aquilo ali. Só que para isso eu preciso ter uma inteligência de matching mesmo, né? De quais são as competências necessárias, onde que eu encontro e quais são as novas demandas e profissões do futuro e como que eu realmente entrelaço isso, né? Isso é a grande demanda que a gente tem daqui para frente, né? Ou seja, como manter as pessoas atualizadas para os grandes desafios
não achando que elas são um copo vazio, mas pegando metade do copo cheio delas e colocando um suco ali para fazer uma nova apresentação, né, para o mercado. Então, acho que aí é que vai vir a grande, uma grande política mesmo, né? Um grande, como o Walter colocou, aí é que eu vou ampliar minha janela demográfica, né? Ativando aquelas experiências, aqueles skills, aquelas habilidades socioemocionais e técnicas num outro pacote, né? Para o que for necessário daqui para frente, né? E é isso que está acontecendo, né? Acompanhando a digitalização dos mercados. Faz sentido? Eu queria só acrescentar, Karen, você toca numa questão central que eu chamaria do binômio educação-trabalho, porque, como nós estamos constatando, a pessoa se aposenta e esse conceito que o Sérgio colocou, de ser colocado de lado no aposento, esperar morrer, esperar a vida passar, não existe mais. Ou seja, são conceitos e culturas ultrapassadas que não se coadunam com a realidade. Eu vou te dar um exemplo. No Brasil, 37% das famílias brasileiras, olha só, depende exclusivamente daquilo que ganha o longevo, seja na sua aposentadoria, seja no seu trabalho somado à aposentadoria. Então, dizer que o indivíduo se aposentou e está esperando, talvez seja situação de alguns segmentos de classe média, de classe alta. A maioria da população, se aposentar, continua trabalhando. Eu estou no Rio de Janeiro, peguei um táxi hoje, um senhor aposentado há 20 anos que está trabalhando no táxi. Eu estou dando um exemplo, poderia dar milhares de exemplos. Então, o que é a realidade? Eu falei dos 37% das famílias brasileiras, mas 50% das famílias brasileiras dependem de uma das fontes da sua sustentação, que é o recurso que vem do cidadão longevo. Ou seja, 37% exclusivamente, 50% de uma maneira importante, a complementação de recursos da família. E sempre no binômio aposentado, pensão, trabalhando. Isso é espontâneo. Como é que a sociedade brasileira está ajudando esse indivíduo que se aposentou, que tem uma certa idade, a reentrar no mercado de trabalho? Quase nada. Quase nada. Ele pode reentrar num trabalho que o Sérgio faz de requalificar através da educação, da inclusão digital, ou pode entrar através de mecanismos de acrescentar valor na sua característica empreendedora, trabalho que o Sebrae já vem realizando, até por estímulo nosso do Fórum da Longevidade. O ano passado falamos com o presidente do Sebrae, o anterior, e dissemos o seguinte: o que você tem de trabalho aí na área da longevidade? Ele falou: nada. Mas como nada? Nada, não temos nada. Consultou a diretoria, nada. Bom, um tempo depois, ele desenvolveu um departamento de longevidade, ele me liga e fala o seguinte: olha, impressionante, o longevo é o melhor empreendedor do que o jovem. Você vê que fato relevante. Ou seja, que potencial, que tesouro que tem na sociedade de pessoas que estão ultra dispostas a continuar trabalhando, que têm um potencial empreendedor, tem capacidade de se reeducar, como o Sérgio disse, que trabalha especificamente nessa área. Na França, tem a Universidade do Tempo Livre, que o indivíduo entra lá, entra num curso, se qualifica e volta a trabalhar. Então, esse mecanismo ele não é trabalhado, não existe uma estrutura que pense isso. Por quê? Porque o Estado brasileiro é um Estado lento, é um Estado que demora muito a captar a realidade e muito mais para implementar políticas que façam dessa realidade algo que seja positivo para que a sociedade avance. É muito lento. Por que isso daí acontece, Karen, na sua pergunta? Porque
A sociedade humana é preconceituosa. Muito. Você deve ter sido vítima, como mulher, desse preconceito. Em novembro, comemoramos o Dia da Consciência Negra. O Brasil continua um país, essencialmente na sua prática, racista. Você vê, a gente já tem séculos aí de abolição, entre aspas, da escravidão ou da escravização, mas continua racista. Mas tem um preconceito novo, que é o preconceito do idadismo, que é a visão que as pessoas têm de que a pessoa de cabelo branco tem que parar. E sabe quem é idadista nesse Brasil? 95% das pessoas. Até as pessoas de cabelo branco são idadistas. Ou seja, é uma coisa que nos banha. Para mudar essa realidade, para fazer com que haja políticas públicas, investir na educação para o longevo, abrir o mercado de trabalho. O Sérgio o tempo todo está conversando com as empresas para dizer o seguinte, nós estamos preparando pessoas lá que são ótimas, que estão se reciclando, que estão já incluídas digitalmente. Abre aí um emprego para essas pessoas poderem trabalhar e te ajudar. Elas darão uma enorme contribuição à sua empresa. Conta aí, Sérgio, como é que tem sido a experiência com as empresas nesse sentido? Eu queria só antes pegar 2 pontos que você colocou que acho que valem nota aqui. Acho que quando a gente fala, o Walter fala aqui, desse grande contingente de famílias que depende da receita, né, do idoso, junto com uma sociedade que não é só brasileira, né, o mundo inteiro é idadista, né, isso faz também um aumento de uma vulnerabilidade no sentido dos créditos consignados, tá? Muito. Hoje é um desafio a ser repensado, porque qual o destino desse crédito, né? Tipicamente, esse destino do crédito do aposentado vai para uma outra pessoa que não é aposentado, né? Então, acho que aqui tem uma questão muito, muito delicada. E acho que a segunda nota é sobre o próprio idadismo mesmo, né? Assim, a gente ainda está num ponto de tamanha inconsciência, né, sobre idadismo, que a gente não sabe nem qual é a palavra que a gente vai usar para esse preconceito. Tem uns que usam etarismo, tem outros que usam idadismo, mas, enfim, independente de qual é a palavra, de qual for a palavra, quando a gente tem uma política de aposentadoria compulsória de uma empresa que aposenta uma pessoa aos 60 anos, isso é uma política idadista, né? Implícita. Né? Eu estou te aposentando porque você tem tal idade, né? Então, assim, a gente tem que começar a rever isso, né? Ou pior, né? Uma pessoa é demitida porque ela tem tal idade e hoje ainda é falado isso, né? Ainda é explícito. Se a gente fosse aplicar o Estatuto do Idoso, a gente não deveria, né, aceitar esse tipo de situação. Mas hoje é tão inconsciente, é tão normalizada essa situação, que simplesmente fala, foi demitido porque é muito velho, né? Então, eu canso de falar com empresas, justamente de ouvir das empresas, isso, né? Assim, a gente treina pessoas para ser desenvolvedoras, né? Por exemplo, dev, né? Desenvolvedora de software, né? Acima de 50 anos. E quando a gente vai oferecer essas pessoas para o mercado tipicamente não aceita, né? Porque a resposta que vem é que tem que ter pessoas ágeis, tem que saber aprender, tem que ser, né? Aqui muda muito rápido, aqui tem uma cultura isso e aquilo. Ou seja, são todas frases ditas de uma maneira muito tranquilas, porque tem uma inconsciência sobre o idadismo, né? Então, enquanto a gente não mexer nesse ponteiro, e acho que aqui cabe uma política muito clara, né? De como é que a gente reforça o idadismo como um preconceito que tenha penalidades claras.
né? E a gente comece a abrir espaço, que é um pouco do trabalho que a gente faz, para quem é a pessoa, né? O conjunto de atributos, seja de habilidades socioemocionais e técnicas, seja de atitudes que elas têm, que realmente estão prontas para aquela posição, né? Então, a gente começou a perceber que os processos de RH, os instrumentos de RH, eles estão embutidos, estão imbuídos de idadismo, de vieses inconscientes, né? Então, para dar um exemplo, né, o currículo, né? O currículo, ele é ótimo por uma carreira que seja linear, né? Uma carreira que eu vou lá, posição A, B, C, D, né? Chegou até diretor, na mesma trajetória, bonito, currículo bom, firme, consistente, né? Numa vida longeva, isso é cada vez mais improvável, né? O currículo, você vai para uma carreira aqui, depois você tem filhos, você para, você vai para uma outra carreira, né? Ou seja, aquele instrumento, ele parece que não tem consistência, mas assim, não é sobre isso. A vida não é mais linear, né? Ou seja, o problema não está na carreira da pessoa, não é aquilo que é exceção, o problema está no instrumento. O instrumento está ultrapassado, né? Então, a gente começou na prática, não pedir mais currículo e começou a medir as habilidades socioemocionais e técnicas que cada pessoa tinha. E daí eu meço como você está, né? E a partir disso eu faço um match sem não quero saber se você foi isso ou aquilo, né? Que posição que você galgou no passado. Eu quero saber o que você quer ser para o futuro. Mas se a gente olha para editais, se a gente olha, né, para concursos públicos, também vão estar com os mesmos vieses inconscientes, né? Ou seja, as pessoas vão falar, não, cabe qualquer idade. Não, não cabe, porque o instrumento, o enviesamento que está ali, ele vai dar, né, mais pontos para pessoas mais jovens que têm vão se encaixar em como aquela ferramenta está desenhada, né? Então, acho que cabe muito a gente repensar instrumentos de como a gente mede quem são as empresas, quem são as pessoas, mas mais do que isso, também a carreira, né? Ou seja, como é que a gente vai redefinir quais são as carreiras? Né? Como é que a gente vai conseguir conviver com mais de 50% das mulheres que têm filho saem do mercado de trabalho depois de 2 anos? Né? Por que isso acontece? Porque as posições de trabalho, né, e a jornada como é feita não foi desenhada para a mulher. Né? Então, assim, como é que a gente vai redesenhar isso? Né? Então, será que vai ter carreiras muito mais líquidas, né? Que daí você vai conseguir ir para um lado e para o outro, muito adaptando ao seu momento de vida, seja eu tenho 70 anos e quero recomeçar uma carreira, seja eu sou, né, uma mãe com 35, também quero recomeçar uma carreira e quero ter uma microjornada de 30 horas por semana e não 40, né? Isso foi uma outra coisa que a gente teve que modificar também, né? A gente faz microjornadas de 4 horas, né? E daí cada pessoa escolhe a cada semana quantas horas eu quero trabalhar naquela semana próxima, e na outra eu vou trabalhar um volume diferente. Isso eu consegue adaptar aos meus estudos, a meu outro trabalho, meus filhos, ou aos meus netos, ou seja, é muito mais humanizado, né? Você deixa de ter as pessoas se moldando a uma jornada, a uma organização, e passa a fazer que as organizações se moldem ao momento que a pessoa está. E se a gente pensar nessa vida mais longeva, que são aqueles microfases da vida que a gente vai ter, é isso que a gente vai passar a ter que ter, né? A gente vai ter que quebrar esses modelos tão engessados que a gente construiu, né? Construiu lá na década de 40, a Revolução Industrial, né? Modelo que vem do modelo fabril ainda, né? Hoje a gente está numa economia muito mais dinâmica que isso, né? Que as coisas se alteram muito mais dinâmico, né? Muito mais rápido. Então, como é que a gente coloca as pessoas no centro das decisões e, ao fazer isso, transforma a forma que a gente identifica as pessoas, como que a gente dá o direcionamento para elas e
como que é a jornada dela, a relação dela, né? O contrato de trabalho dela com aquela empresa, com aquela organização, né? Acho que tem muitas camadas que a gente tem aqui para desenvolver e para se adaptar, né? Mas acho que tem uma jornada muito importante para ser começada. Eu fui para vários lugares aqui, né? Não, fantástico. Não, fantástico. Assim, eu estava pensando aqui como nos falta o letramento sobre a longevidade, né? Da taxonomia à reflexão sobre desenvolvimento de políticas públicas, até políticas empresariais. Então, está sendo riquíssimo. Queria agradecer, Sérgio. Fique tranquilo. A gente vai aprendendo e as pessoas que estão aqui nos acompanhando também, porque muitas delas, apesar de ter pessoas longevas nas suas famílias, não pararam para pensar sobre esses tópicos. Então, acho que é uma oportunidade incrível para que possamos participar. E uma recomendação de caráter partidário, Zé, eu que tenho uma história muito forte com a rede de sustentabilidade, de dizer que nenhum partido político tem a questão da longevidade como pauta importante. Não vou dizer nem prioritária, como pauta importante. Estou dizendo isso porque eu tenho trabalhado no Congresso Nacional, tenho trabalhado em outros níveis de parlamento brasileiro, até no plano executivo. Essa é uma questão secundária ou muitas vezes não tratada. No máximo tem um departamento, tem alguma estrutura, tem um trabalho de transformação da cidade amigo do idoso, mas é uma política secundária no plano público do Brasil. Desculpe, Valença. Não, é porque você trouxe uma questão das famílias, sabe, Zé? A grande novidade que a gente tem, não é que a gente vai ter 5 gerações trabalhando numa mesma organização. É que a gente vai ter, de novo, um embaralhamento da hierarquia dessas gerações, né? Historicamente, a gente tem, né? É igual na família, né? O avô vem primeiro, depois vem o pai, depois vem o filho, né? E, de certa forma, tem uma hierarquia ali, não só de respeito, mas de poder também, né? Quando você vai para as organizações, é assim, né? Os mais velhos estão lá no alto, né? A meia-idade está no meio e os mais jovens estão ali no começo. E daí você tem uma série de políticas públicas, por exemplo, para um primeiro emprego, né? Para um jovem aprendiz, para um estagiário, legislações específicas, né? As empresas criam programas de trainee, ou seja, como se o grande contingente de entrada no mercado continuasse a ser apenas dos jovens. Porque quando a gente fala de uma vida mais longa, que são de microfases que você vai ter que ter, você vai ter que estar continuamente reentrando no mercado de trabalho em novas posições. Então, você vai precisar de novos programas de entrada, né, para os 30 e poucos, para os 50 e poucos, para os 70 e poucos. Então, o que é o programa de trainee de 70 anos? Não é o mesmo programa de estágio ou de trainee dos 20 e poucos. É outra camada de contribuição, de necessidades, de potências que cada um vai trazer, né? E tem que ser criado esses ambientes e essas políticas, né? E mais do que isso, se isso se dá, você vai ter, eventualmente, a pessoa de 70 anos, seja no primeiro nível hierárquico, seja no segundo, seja no terceiro. E você vai ter o jovem, seja no primeiro nível, às vezes no segundo, às vezes até no terceiro, porque tem carreiras que estão cada vez mais rápidas. Ou seja, você vai ter um embaralhamento, você vai ter as diferentes gerações em qualquer que seja o nível hierárquico. E isso é uma grande novidade. E a gente precisa construir esse espaço, seja de programas de entrada no mercado, seja de como é que, daí cada organização, como é que a gente convive numa sala que os códigos entre as pessoas são diferentes e elas têm atribuições parecidas, né? Não é trivial. E se a gente não se prepara, acontece o que já acontece, por exemplo, nos Estados Unidos acontece muito, tal da guerra das gerações, né? Ou seja, são ambientes não construídos para a diversidade geracional, que daí você tem guerra de gerações, claro. Um não entende o que o outro fala, dá embate,
né? Agora, muito do que a gente tem feito também nas empresas, né? Quando você cria um ambiente adequado para essas gerações darem a mão uma com a outra e realmente se complementar e entenderem a complementaridade que cada uma tem, né? Aí vira uma beleza, vira uma coisa linda, porque não tem uma competição, né? Tem uma colaboração, né? E um ganha-ganha para todo mundo, né? Eu tô, assim, encantada com essa discussão, porque eu nunca parei para pensar nessas coisas, assim, mas isso que vocês estão trazendo, eu acho que a gente consegue, inclusive, extrapolar bastante para fora também do mercado de trabalho, sobre como que a gente consegue criar cidades ou, né, lugares em que a gente tem essas gerações participando e conversando e ali interagindo, para que a gente consiga também diminuir essa barreira, né, do geracional, das diferenças geracionais. Então, eu consigo enxergar que a gente também consegue aproveitar essa potencialidade em outros lugares que não só no mercado de trabalho. E queria saber se vocês têm ideias ou referências de políticas públicas que foram aplicadas em qualquer lugar do mundo que traga isso, assim, que traga essa inovação da gente fazer as gerações se comunicarem mais, estarem juntas na sociedade, participando de alguma maneira, ou que as cidades tenham um pouco mais dessas gerações se conectando, para que a gente também consiga diminuir esse preconceito e essa barreira geracional, não só no mercado de trabalho, mas como um todo, né? Na sociedade como um todo, se existe isso já sendo feito. Deixa eu falar um pouquinho, Karen, primeiro que, além do idadismo, a questão da construção intergeracional é fundamental para termos políticas de longevidade que sejam consistentes. Ou seja, primeiro, quebrar os preconceitos e, segundo, construir uma relação jovem e a pessoa que tenha mais idade que seja saudável, do ponto de vista da troca, mas do ponto de vista também das relações socioemocionais. Isso, eu diria para você, que já acontece muito, mas nós nunca compreendemos isso de uma maneira estrutural. Sabemos a relação entre avós e netos, sabemos a relação entre pais e filhos, sabemos como que já deram respostas incríveis. Eu me lembro, quando eu me sentia revolucionário, a gente sempre citava de experiências que aconteceram, por exemplo, na África, onde, nas favelas, mas também na América Latina, nas favelas, os idosos, os longevos da favela, ocupavam o papel de substituição das chamadas mães crecheiras, deixavam as mulheres irem trabalhar e cuidavam dos filhos, né? Experiências incríveis que acontecem muitas vezes na periferia, de uma maneira muito mais consistente, porque é um dado da realidade, é uma necessidade contingencial daquela comunidade, do que a aplicação de políticas públicas que compreendam a necessidade dessa relação. Então, você tem razão, o trabalho e a construção intergeracional é importante, porque num ambiente de trabalho, o jovem tem características, seja na agilidade da tecnologia de informação, que são muito mais produtivas e operativas do que a pessoa de mais idade, mas a experiência da pessoa longeva, seja do ponto de vista de fatos que já aconteceram no ambiente de trabalho, que são trazidos àquela nova realidade, mas também de elementos da realidade daquele ambiente profissional que ele já viveu e que ele sabe quais são os caminhos e descaminhos que devem ser adotados. Para você ter uma ideia, do ponto de vista neurocientífico, hoje se acredita que a pessoa, a partir dos 60 anos, abre as sinapses cerebrais que faz com que os fluxos de tomada de decisões sejam mais fáceis do que o jovem, porque ele já viveu, evidentemente, caminhos que foram percorridos por sua decisão que não deram certo. E, portanto, ele vai para o fluxo direto
para aquela decisão que pode ser mais apropriada. O jovem não, ele vai ter que testar ainda. Então, você imagina o que significa o jovem com seu ímpeto, a sua gana, sua vontade, a sua energia, ao lado de uma pessoa, opa, vamos pensar melhor, porque eu vivi isso, não deu tão certo assim, vamos pensar juntos qual... Imagina, isso é absolutamente genial e que pode acontecer. Mas também em outros campos de atuação, tá certo? Nós falamos da educação, falamos do trabalho, mas nós podemos dizer do convívio social. Hoje nós sabemos, através do estudo das Blue Zones, que tem um trabalho incrível na Netflix, que vale a pena vocês assistirem o documentário e recomendar para aqueles que vão nos assistir, quais são os componentes que levaram regiões do mundo a terem uma população mais consistentemente centenária. Quais foram os elementos? Um dos mais significativos é o convívio social, é um bom ambiente familiar, é a relação com amigos, tá certo? É ter uma vida mais saudável relacionada à natureza. Ou seja, tudo que, na verdade, a gente sabe que é bom, mas que deixou de fazer por conta dos adensamentos populacionais, a crise das grandes cidades, a crise climática. A gente sabe que lá, naquele ambiente mais simples, mais bucólico, mais de integração social, as coisas se davam numa relação entre gerações, entre famílias, nas comunidades, e que fazia com que o cidadão atingisse uma população mais centenária. Nós temos que resgatar isso tudo, porque são provas já científicas consolidadas de que esse é o caminho de uma vida melhor e uma vida mais saudável. Super. Eu acho que vale a gente se dar conta, né, dessa emergência que está vindo cada vez mais da cultura do cuidado e a cultura do bem-estar, né? E quando a gente fala disso, aliás, está aí o tema do Enem, né? O quanto inconsciente né, todo o trabalho de mulheres que cuidam de crianças, mas também cuidam de idosos, né? E que são absolutamente invisibilizadas, né? Acho que a gente está num momento de cada vez dar mais luz a isso, né? Ou seja, a gente precisa dar mais visibilidade para isso, né? E nessa visibilidade, a questão intergeracional pode jogar muito a favor, né? Você tem várias experiências, não chegam a ser políticas públicas, mas são experiências que estão sendo repetidas em vários países, de, por exemplo, você desenvolver um hospital infantil, ou uma creche, ou um orfanato, ou seja, uma instituição que tem ali um cuidado com criança, infantil, bebês, junto com uma instituição de longa permanência, né? Porque daí você tem o idoso que, de alguma forma, quer ter contato relacional, intergeracional, está disposto de tempo, tem ali, às vezes, alguns saberes, às vezes não é nem saber, às vezes é só o abraçar um bebê, já faz um bem danado, né? E, ao mesmo tempo, uma necessidade de mão de obra intensiva, vamos dizer assim, ou atenção intensiva de crianças ou bebês, né? Claro que tudo isso feito de uma forma que fique seguro e que não exponha nenhuma das partes, mas que isso tem N exemplos pelo mundo, no Brasil inclusive, mas na Europa, Japão, Estados Unidos, tem muita coisa assim, né? E aqui no Brasil, a gente tem feito pelo Lab 60, que é um movimento de ativação cívica, né, para a questão de longevidade, e por mais que chame Lab 60+, não é só para os 60+, né, é para todo mundo, para falar de longevidade. Então, a gente está desenvolvendo, por exemplo, um projeto de jovens de por volta de 20 anos, que é o pessoal lá do Global Shapers, né, discutir o feminismo com mulheres 50+, né?
A gente já teve um caso desse também, um outro projeto alguns anos atrás, que eram crianças por volta de 7 anos, entre 7 e 9 anos, meninas também, discutindo questões de gênero com senhoras 60 a mais. São sempre situações que você tem visões de mundo diferente, mas você tem um ponto de conexão muito claro, né? Seja o feminismo, seja racial, seja uma questão, enfim, qualquer outra que seja a questão. E aí você consegue encontrar um ponto em comum e você consegue trabalhar junto e ser favorável para os dois, né? A gente está desenhando, inclusive, um trabalho para discutir políticas públicas com um grupo que chama Politiqueiros, que é uma garotada de 20 anos, né, que quer discutir junto com o pessoal do Lab 60 políticas públicas de envelhecimento, né? Nossa, que legal! Será que o que tem a ver, né? A pessoa de 20 anos discutir longevidade? Tem tudo a ver, porque é um assunto que concerne a todos, né? Quanto antes vai caindo a ficha de como que o mundo está mudando e o que eu faço com esse meu tempo de vida, melhor eu vou me preparar para ele, né? Então, isso também é um trabalho que está começando. Então, acho que tem cada vez mais essas potencialidades de discutir, seja temáticas que sejam sociais, né, de diversidade, sejam temáticas que sejam de cuidado, de economia do cuidado, de saúde, para trazer o protagonismo de diferentes gerações no mesmo espaço, né? Acho que isso é algo que pode ser, de certa forma, facilmente replicável, né? Como é que a gente aproxima o Conselho do Idoso com os conselhos de criança e adolescente, né? Como é que a gente encontra os espaços que têm em comum, né? Para criar políticas mais fortes que para diferentes gerações faça sentido, não fica cada um só olhando para o seu quadradinho como se, né, fossem seres diferentes, né? Então, acho que aqui tem um espaço muito fértil para trabalhar, né? Muitas possibilidades, mas ainda também muito desafio, né? Eu queria, Sérgio, só aproveitando que a Karen tocou no assunto, eu lembrei aqui, olha que nós falamos aqui de uma série de questões, né? Educação, trabalho, oportunidades, convívio social, relação intergeracional, idadismo. E eu lembrei de uma coisa muito interessante, Karen, que está sendo realizado em Singapura. Singapura talvez seja a primeira cidade-estado, nação do mundo, que está tentando fazer um trabalho genial num recanto diferente das Blue Zones, já que é uma cidade cosmopolita, eles estão tentando construir uma população centenária lá, e um dos elementos é exatamente o seguinte: são conjuntos habitacionais feitos para longevos, né, com todo o estímulo, com toda a estrutura, com todo o mecanismo de integração entre eles, com estruturas de saúde e atendimento 24 horas, 7 dias da semana, mas eles estão estimulando a compra de apartamentos para filhos dessa população longeva, exatamente para que eles comprem um apartamento e, com essa aproximação, eles também ajudem a cuidar dos seus pais ou dos seus avós. Há um estímulo financeiro, um bônus na linha de crédito, na compra do apartamento, para que ele se aproxime fisicamente dos seus familiares. Então, mostra como que existe um esforço, várias experiências no mundo. Essa questão habitacional hoje é muito forte. No Brasil, já 17% da construção civil no Brasil já é dedicada à construção de conjuntos habitacionais ou condomínios ligados à longevidade. Você vê que é uma verdadeira revolução, ainda mais no setor privado, né? A grande parte da economia, que a gente falou pouco aqui,
da economia hoje, o consumo é feito pela população 50 a mais. No Brasil, quase 2 trilhões de reais é a população 50 a mais que consome. No mundo, talvez seja 23 bilhões de dólares, trilhões de dólares consumidos pela população longeva. Ou seja, você vê que na economia há um impacto também gigantesco que os governos começam a constatar. É fantástico. O Walter, eu estava lembrando dos princípios fundacionais nossos da rede, né? A gente sempre teve essa coisa da aliança intergeracional trazida pela Marina, né? Sim. Que era porta-vozes, sempre um homem, uma mulher, um mais jovem, um mais experiente, justamente nesse intuito dessa aliança, né? Tem um saber popular lá do interior que o pessoal sempre dizia, né? Que se o velho se o jovem pudesse, se o jovem soubesse, se o velho pudesse, não haveria nada que não se fizesse. E essa coisa, tirando aqui as questões de taxonomia, né, os cuidados com a taxonomia, tem uma questão aqui da potência que se há nessa troca intergeracional, né? Mas eu queria, para a gente honrar aqui com o nosso horário, quero fazer uma pergunta, a minha última, depois passo para a Karen. Walter, a gente está aqui com o público que nos assiste, são candidatos e candidatas a vereador e vereadora nessas eleições de 2024, candidatos e candidatas a prefeito, pessoas que vão trabalhar nas campanhas, pessoas, ou mesmo cidadãos e cidadãs que estão se apropriando de conteúdos para melhor fazer sua decisão eleitoral. E aí, através da sua experiência, né, nos mais diversos níveis do estado em que você já teve, e eu tenho a oportunidade de ouvi-lo muito nisso, eu queria muito que você pudesse, transversalmente nessa questão da longevidade, trazer para essas pessoas um olhar para essas eleições. O que, na sua opinião, a gente poderia levar como políticas públicas em nível local? E aí, pensando que tem aí uma diversidade de municípios no Brasil, né? Dos 5.570 municípios do Brasil, você tem a maior parte de cidades de menor tamanho, até 50 mil habitantes. Você tem muitas cidades na região norte, uma diferença muito grande. E a população longeva ela é transversal a classes sociais, a territórios e tudo mais. Queria ouvir você um pouco nessa provocação sobre políticas públicas locais para a nossa turma que está nos assistindo. Bom, essa pergunta me empolga muito, Zé, porque eu fui porta-voz da Rede de Sustentabilidade num momento importante, dramático aí de transição, e a Gabriela era a porta-voz feminina, lembra? Exatamente. Puxa vida, a gente fazia uma dupla maravilhosa, ela me dava bronca, a gente fazia junto, ou seja, nós éramos amigos, aliados, e nunca vi nenhuma contradição do ponto de vista do comportamento, às vezes de teses, de ideias, mas nunca na ideia da tese mais velha, mais conservadora, a mais progressista, porque a gente estava sempre buscando a síntese do processo, né? Eu acho que a rede tem muito esse sabor. A Marina é a figura talvez mais importante que eu tenha conhecido na minha vida pública, é o símbolo maior da ética e da credibilidade naquilo que faz, naquilo que realiza, na sua prática diária. E a Marina tinha muito essa ideia de reunir os jovens. Eu me lembro quando a rede não deu certo naquela primeira empreitada no Tribunal Eleitoral, ela se reuniu conosco a madrugada inteira, você estava lá, mas depois ela falou, eu quero ouvir os jovens. Então, extremamente cansada de uma noite de decisões, quando a gente decidiu apoiar o Eduardo Campos, ela falou, mas eu quero ouvir os jovens. Então, você vê que é uma coisa muito importante da rede, essa integração e o papel que a juventude sempre teve, combinada com a experiência dos que, pelo tempo, eram jovens há mais tempo. Eu gosto dessa expressão, em vez de ser longevo, é jovem. Eu me sinto com quase 70 anos, jovem há 7 décadas, mas ainda jovem. Mas eu diria o seguinte, políticas públicas, o que vai transformar o Brasil mesmo em relação à longevidade são políticas públicas
que, em conjunto com as instituições e com o setor privado, vão mudar essa realidade. Mas o governo tem que ser um exemplo. Isso significa cidades, todas elas têm que ser cidades amigas dos idosos. Tem que ter políticas relacionadas às instituições de longa permanência, a espaços de convívio, a uma saúde que tenha um cuidado e uma visão muito especial em relação ao tratamento do longevo, balcões do serviço público que não trate o longevo como coitadinho, como tiozinho, como avôzinho, né? Aquele que precisa ser visto como uma postura infantil que muitas vezes o serviço público, ou infantilizada que o serviço público tem em relação às pessoas que têm mais idade, e eu diria uma estrutura urbana, uma arquitetura que seja amigável. Isso significa calçadas onde as pessoas possam andar, uma arquitetura de proteção em relação a quedas, que normalmente não existe, toda uma estrutura na legislação urbana que estimule as casas, as residências, os condomínios a criar estruturas de proteção para que o cuidado seja cada vez maior. As quedas nessa idade são dramáticas e devem ser muito, muito evitadas, e é perfeitamente possível. Então, eu diria que há políticas na área da saúde, do entretenimento, do lazer, da cultura, do turismo é muito importante, do empreendedorismo, da educação e do trabalho. Eu diria que são, na minha avaliação, questões transversais que devem ser tratadas não apenas por uma secretaria dos direitos humanos, do desenvolvimento social, mas de maneira transversal, como a questão ambiental, que a gente sempre discutiu na rede. Ou seja, não pode ser uma secretaria do meio ambiente apenas e os outros tocam a sua vida. Não, a questão ambiental tem que estar no pensamento de todas as pessoas. Então, eu defendo muito uma política transversal de compreensão do papel dessa novo momento de transição da história do mundo, e que esses longevos se sintam cidadãos, né? Eles não se sintam excluídos, que é o sentimento que existe hoje. Não são nem especiais e nem excludentes. Eles são cidadãos como qualquer outra faixa etária. Qual é o sonho da Karen ou do Zé Gustavo? É chegar à minha idade do jeito que eu estou, não é? Continuar trabalhando, continuar opinando, continuar atuando política, econômica e socialmente. Que incrível. Sérgio, quer trazer mais alguma outra Olha, reflexão? vou tentar complementar aqui, porque o Walter já foi super completo aqui, né? Mas, olha, eu acho que não pode esquecer a questão do cuidador, né? Acho que é uma questão sempre muito, ainda muito crítica, uma profissão não reconhecida ainda, e acho que as prefeituras poderiam incentivar a ter profissionalização, cursos e apoio para esse profissional e para as famílias, principalmente. Acho que aqui tem um ponto importante. O Walter citou também a questão da programas de reforma de imóveis. Poderiam ter programas bem simples de adequação de imóveis para prevenir quedas nos espaços mais úmidos da casa, que é onde se dá 80% das quedas, né, nos banheiros, nas cozinhas, né? Então, e isso, quando a pessoa cai, quebra a bacia, tipicamente, aquilo ali deteriora o tempo e a qualidade de vida muito, muito, muito forte, né? Ou seja, um programa simples de ter uma barra no box, sabe, uma luz no quarto, quase que formar um kit, né, de prevenção à queda, poderia ser algo muito legal. Uma coisa também que a gente queria reforçar é o papel do conselho do idoso, né? Eu acho que é um espaço que ainda tem muito para se desenvolver, para ficar mais aberto mesmo, né? Ter uma série de possibilidades de melhoria no próprio fundo do idoso,
né? Que acho que isso, quanto mais os fundos conseguirem direcionar os projetos, mais eles ficam eficientes. Então, acho que aqui tem um espaço bem bacana. Os espaços de protagonismo, né, e de convivência intergeracional, acho que a gente falou bastante. E eu não posso deixar de falar assim, como é que a gente atualiza o PAT, né, os programas de auxílio ao trabalhador, os cursos que tem ali, como é que a gente cria programas de requalificação profissional à luz das novas profissões que estão nascendo, né, que são muito ligadas à tecnologia, e que tecnologia não está ligado necessariamente ao jovem. Tecnologia do nosso tempo, né? Então, todos podemos ter profissões ligadas à tecnologia, né, ou digitais, inclusive pessoas de 30 ou pessoas de 70 anos, né? Então, acho que a gente conseguir, né, colocar nas plataformas, criar programas de requalificação profissional nesse sentido, poderia ser incrível. E olha, Zé Gustavo e Karen, a utilização digital do longevo é brutal. É um preconceito achar que não é. O pessoal está no WhatsApp, está no Instagram, está no Facebook, está no TikTok, está comprando pelo e-commerce, é impressionante. Então, não menospreze a capacidade, tanto intelectual como de operacional, de se comunicar através dos meios digitais. Queria agradecer vocês pela conversa. Acho que para a gente não se alongar muito além do horário, foi assim brilhante. Vocês abriram várias coisas na minha cabeça que eu vou precisar digerir por algum tempo. Queria agradecer muito. Foi uma das conversas mais interessantes que a gente teve aqui. Então, muito obrigada pela participação de vocês. Foi um prazer conhecê-los e ouvir o que vocês têm para dizer. Obrigada, Zé, por ter me deixado participar disso tudo, que foi muito bacana. E acho que é isso. Vocês gostariam de fazer algumas considerações finais? Olha, eu quero dizer o seguinte, os poetas interpretam corretamente, né? Eu diria que, citando um poeta importante aí do Brasil, ser longevo é ser moderno, né? Hoje a longevidade, esse tema é da mais absoluta modernidade. Quem o agente público que compreender isso, trabalhar nas suas campanhas, população de São Paulo, Zé, da cidade de São Paulo, 2 milhões de pessoas acima de 60 anos, 4 milhões acima de 50 anos, é quase 40% da população. Você não vê ninguém falando sobre esse tema, é inacreditável, é uma cegueira política. Então, eu recomendo aos companheiros e amigos da Rede de Sustentabilidade que transformem esse tema num tema que, além de tudo, vai ajudar no processo eleitoral. Não, eu queria super agradecer o convite. Eu acho que é essencial esse tipo de espaço. E só complementando um pouquinho o que o Walter acabou de dizer, não vamos confundir o assunto de longevidade a questões urbanas e de cidades grandes, né? Isso é uma questão do país todo, né? Ela se dá de formas diferentes nos diferentes lugares, né? E a questão da longevidade, ela se altera muito conforme a gente tem um olhar interseccional, né? Então, se a gente estiver falando de longevidade de mulheres pretas é uma coisa, se estiver falando de longevidade de população trans é outra, né? Enfim, aí por diante, né? Então, são vários recortes e territorialmente a mesma coisa. E, por fim, também acho que vale também a gente não ficar com um pensamento idadista, que é muito comum das pessoas terem, de vincular os mais velhos aos mais conservadores, né? Isso não é necessariamente uma realidade, né? Agora, o que é uma realidade é que quanto mais a gente se isola, né, mais eu fico repetindo a mesma coisa e fico até sujeito a
as fake news da vida, né? Então, o isolamento de parcelas da população, por vezes dos mais velhos, né? Que são isolados pela própria sociedade, né? Até no termo aposentado, pode os tornar cada vez mais conservadores e até extremistas, né? Mas isso não é uma realidade. Eu acho que quanto mais a gente inclui, troca, cria esses ambientes intergeracionais, mais as pessoas colocam o melhor de si, e cada um vai entender o que é o seu melhor, né? E com os mais diversos, né, orientações, e acho que a gente tem que se abrir muito para isso, porque senão a gente fica naquela coisa lá, né, do, sei lá, o tio da... Como é que é? O tio da Havan, né? Como é que é? O tiozão da Havan, uma coisa assim. Assim, tiozão já foi dadista, né? Então, assim, a gente tem que tirar esse lugar, né? Outro dia saiu um curso de um pessoal bem bacana até, né? Para acabar com fake news para os idosos, sim. Que idadismo é esse, gente? Pelo amor de Deus, né? Por mais bem intencionado que seja a ação, né? E por mais que a gente olhe ali no número macro, você vê algum recorte assim, não é sobre necessariamente o dado cru, né? Eu acho que tem condições que levam as pessoas enfim, a terem atitudes, enfim, mais fechadas, né? Então, eu ficaria bastante aberto às potencialidades, às diversidades que tem em todas as gerações, né? Sérgio, Walter, quero muito agradecer vocês em nome da Fundação Rede Brasil Sustentável. Espero que as pessoas que estão nos assistindo tenham tido os insights e estímulos, assim como eu estou saindo, porque foi fantástico, mesmo. Queria agradecer profundamente, extremamente rico, extremamente importante para a agenda municipal sustentabilista, porque a nossa visão de sustentabilidade, Walter ajudou a desenvolver, inclusive, Sérgio, é uma visão que é uma visão transversal, não é só uma questão da sustentabilidade ambiental, né? Então, nós estamos olhando para um Brasil politicamente democrático, economicamente próspero, socialmente justo, culturalmente diverso e ambientalmente sustentável. E agora a gente está trazendo, que bom trazer, poder colocar na agenda municipal sustentabilista essa questão da longevidade. Queria agradecer profundamente vocês dois. Na descrição desse nosso vídeo vai estar lá as formas e os trabalhos, tanto do Fórum da Longevidade como do Labora, para o pessoal conhecer um pouco mais da trajetória de vocês. Muito obrigado.